Bom dia a todos. Então, eu vim falar um pouquinho sobre o guia, mas eu não podia deixar de falar, primeiramente, sobre a regulamentação, né, sobre a rotulagem de alergênicos, que foi um processo muito importante lá para a Anvisa. Foi um processo de aprendizado para nós, porque, pela primeira vez, a gente teve uma participação muito grande da sociedade na construção dessa regulamentação. Então, como não existe cura para a alergia, né, e a gente sabe que os efeitos podem variar de um simples sintoma de vermelhidão na pele até um choque anafilático e levar até o óbito. Então, o que a gente tem que fazer? É prevenir, né? Tentar evitar os efeitos do consumo das substâncias que causam alergia, dos alimentos, né? E a melhor forma de prevenir são as informações adequadas no rótulo, né? Que é o gerenciamento de risco que a população tem disponível para ela. E a importância dessa informação é muito grande, né? E a gente pode ver que existem vários países que já têm alguns estudos a respeito disso. Eu trago aqui o estudo da Austrália e Nova Zelândia, que ela fez um questionário para a população responder, e foi feito, esse aqui fala das estratégias que a população usa para evitar os alergênicos, né, as substâncias, os alimentos que podem causar alergias. E ela sempre usa a leitura do rótulo, né? A maioria respondeu que usa a leitura do rótulo para poder evitar os alimentos que causam alergias. Nesse estudo aqui do FDA, mostra os alimentos que são mais reportados que possuem desvios, né? E dos alimentos que foram reportados foram justamente a falta de declaração de alergênicos no rótulo. E dessa falta de informação, né, dessa não declaração dos alergênicos, o alergênico que mais foi reportado de ausência de declaração foi o leite, no ano de 2011, 2012 e 2013. E aí, o que a gente pode ver a respeito disso? Que a qualidade da informação é muito importante, né? E aí, alguns estudos qualitativos que demonstraram que a população tem uma dificuldade na capacidade da leitura da lista de ingredientes, porque ela tem um excesso de informação muito grande, ela não tem termos familiares aos consumidores, e a legibilidade também é inadequada, que, às vezes, ela está em alguma área do rótulo que pode rasgar, pode estar muito pequeno, então, é um problema muito grande que a população encontra. E a gente vê também que as alegações de advertências também foram consideradas, nos países que já possuem a regulamentação, ou voluntária ou obrigatória, principalmente a voluntária, mostraram que tem uma efetividade muito baixa, essas alegações de advertência, principalmente as de precaução, as que pode conter, que foram fabricados em locais em equipamentos que já foram fabricados com outros alergênicos, ou alguns alimentos que possam causar alergias. Então, elas são pouco confiáveis, precisas, e também pode ter o uso excessivo. As empresas podem estar utilizando para se prevenir, né? E também a necessidade, e aí a gente percebeu que tem uma necessidade de informação mais padronizada, mais simples e de mais fácil localização nos rótulos, né? Como a gente pode ver aqui, esse da Nova Zelândia ainda e a Austrália fala que o nível de incerteza da leitura dos rótulos com relação à informação de alergênicos, as pessoas às vezes ela tem uma incerteza a respeito da informação. Então, o que não seria o ideal, né? Ela tinha que nunca ter incerteza nessa informação.
E, na qualidade da informação, esse estudo mostrou que foi feito esse estudo, pegaram 20.241 produtos de supermercados, e, dentre essa quantidade de produtos, foram listadas 12 categorias, cujo encontraram várias informações de precaução, de maior quantidade essa informação de precaução, que foi o de chocolates, cookies. Então, esses produtos possuem uma quantidade maior dessa informação de precaução, de pode conter amendoim, leite, as substâncias que causam alergia. Então, foi encontrado esse excesso de informação para essas 12 categorias de alimentos. E também no estudo da Austrália e Nova Zelândia, que foi uma base muito grande, importante para a gente já caminhar no passo da regulamentação de alergênicos aqui no Brasil, também tem esse questionamento a respeito da informação de precaução, né? Quanto ela é útil e o que você faria quando se deparasse com essa informação. A gente viu que, apesar de não ser tão grande a informação de utilidade do pode conter a presença de alergênicos, ele não está entre o maior, que o maior foi produzido em equipamentos que já passaram por outros alergênicos. A informação pode conter, ela foi a informação que as pessoas mais se evitavam de consumir os produtos. Então, a gente viu que essa é uma informação que tem um impacto maior na população, né? E, no contexto regulatório interno aqui no Brasil, até então, nós temos várias regulamentações, mas a de rotulagem geral, que trata dos alimentos como um todo, ela não trazia um dispositivo sobre os alimentos alergênicos. Os ingredientes que são declarados são utilizados terminologias muito técnicas, científicas, ou códigos, ou termos genéricos, sem identificação da sua origem ou fonte. No caso de códigos, a gente sabe que é dos aditivos alimentares, né? Então, a população não entende isso, é uma informação que não agrega muito para fazer a população evitar, não tem muito conhecimento. E os ingredientes compostos regulamentados, que até 25% do produto, ele não precisa abrir a sua formulação, então, não se tem o conhecimento do que tem naquele ingrediente composto. E os coadjuvantes e tecnologias, que também não são declarados, né? Então, acaba que fica aquela incerteza para a população. E os requerimentos de legibilidade também são insuficientes atualmente. E aí, no histórico da nossa regulamentação, a gente teve uma demanda muito grande da sociedade, teve, por meio de ação civil pública, que determinou que a Anvisa regulamentasse a declaração obrigatória de alergênicos, e ações dos consumidores, como a campanha do Põe no Rótulo, e a Ministério Público, vários outros órgãos, IDEC, que fizeram uma campanha muito grande para poder a gente regulamentar esse tema, que é um tema muito importante e muito sensível. E, então, nós fizemos um documento, levamos para a diretoria colegiada, e, em 27 de março de 2014, ela deliberou, por unanimidade, que a área adotasse as providências necessárias para concluir com urgência a proposta e submeter à consulta pública, né? Que, nessa reunião da diretoria, a gente apresentou os prós, os contras, tendo em vista a nossa harmonização com o Mercosul, e foi ponderado tudo isso, e, como é um caso de saúde pública e prevenção da sociedade, então, foi deliberado que fosse feita a consulta pública. Em 9 de junho de 2014, foi publicada a consulta pública 29,
e foi um prazo de 60 dias para receber as contribuições. E, novamente, a gente viu que a sociedade tem um grande interesse em relação a essa regulamentação, tanto é que foi a consulta pública que teve mais contribuições na Anvisa. Em um ano que foram colocadas 32 consultas públicas na agência em temas de cosméticos, medicamentos, produtos para a saúde, entre outros, ela teve mais contribuições do que todas essas 32 consultas públicas juntas. Então, a gente viu que é um tema muito importante, de muito interesse para a população. Foram 3.531 contribuintes, que, no total, foram 5.475 contribuições, por item a item, e, desses, 96,5% foram de pessoas físicas, com destaque para o segmento cidadão, e 3% representantes de instituições. 56 respondentes internacionais também. A gente viu que o tema chamou a atenção até de órgãos internacionais. E, então, em 20 de abril de 2015, foi publicado um aviso de audiência pública, que ocorreu no dia 6 de maio de 2015, para a gente levar a consolidação dessa consulta pública de todas as contribuições e receber mais contribuições também, discutir com a sociedade, com o setor regulado, com todos os interessados do tema, né? E, em 3 de julho de 2015, foi publicada a RDC 26. E o objetivo dela foi garantir que os consumidores tenham acesso às informações corretas, compreensíveis, visíveis sobre a presença dos alimentos que causam alergias alimentares na rotulagem dos alimentos embalados. Os alimentos, o âmbito de aplicação dessa regulamentação são os alimentos, incluindo as bebidas, ingredientes, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologias, embalados na ausência dos consumidores, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial e os destinados aos serviços de alimentação. A lista de alergênicos, para a gente construir essa lista, nós levamos em consideração a relevância para a saúde pública, apesar do Brasil não ter estudos muito aprofundados a respeito do assunto, os dados científicos disponíveis, as referências internacionais, como o Códex, União Europeia e outras regulamentações que já existem, e também a gente incluiu a Lei 12.849, de 2013, que ela solicitava que tivesse advertência na embalagem de produtos que contêm látex. Então, a lista ficou fechada nesses seguintes alimentos: trigo, centeio, cevada, aveia e as estirpes hibridizadas, os crustáceos, os ovos, os peixes, o amendoim, soja, leite de todas as espécies de animais mamíferos, amêndoas, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, macadâmias, nozes, pecãs, pistache, pinole, castanhas e o látex. E a declaração da presença intencional desses alimentos ficou dessa forma: alérgicos, contém e o nome comum do alimento alergênico, que foi a forma mais, digamos assim, didática que nós encontramos para o consumidor ter a informação no rótulo. E, quando contém o derivado, alérgicos, contém derivados e o nome comum do alimento, ou, quando contém o alimento e derivados de outros alimentos, né, contém o nome comum e derivados. Quando tem a possibilidade de contaminação cruzada com os alimentos alergênicos ou seus derivados, a informação
alérgicos, pode conter o nome comum do alimento alergênico. A utilização dessa declaração ela tem que ser baseada em um programa de controle de alergênicos, para poder, como a gente viu em vários estudos científicos, né, alguns verificaram que essa informação, principalmente essa informação de precaução, as empresas estavam colocando muito para se precaver e não tinha nenhum cuidado na hora de... ou não tinha nenhum cuidado para fazer a sua produção, ou colocavam apenas para se precaver, apesar de não ter o alimento alergênico. Foram feitos alguns estudos que verificaram que os alimentos que estavam lá no rótulo, que pode conter algum tipo de alergênico, não foi verificado nenhum alergênico, então limitava muito os consumidores a adquirir o produto, porque via lá e às vezes não tinha, ou às vezes tinha também, né? Então a gente optou por seguir esse programa para a empresa tomar todos os cuidados. Se ela viu que não tinha condição de eliminar, então que ela poderia colocar essa informação do pode conter. E os critérios de legibilidade dessa regulamentação foram a localização imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes, em caixa alta, em negrito, em cor contrastante com o fundo do rótulo, altura mínima de 2 milímetros e nunca inferior à altura de letra utilizada na lista de ingredientes. No caso de embalagens pequenas, a área do painel principal menor ou igual a 100 centímetros cúbicos, a altura mínima deve ser de 1 milímetro. E a declaração não pode estar em locais encobertos, removíveis pela abertura ou lacre, ou de difícil visualização, como áreas de selagem e torção. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o guia que nós fizemos para orientar um pouco as indústrias, principalmente as de pequeno porte, porque as grandes já têm um programa robusto de controle. Então, a gente tentou ajudar um pouco as pequenas, porque a gente sabe que é mais complexo para eles o assunto, e também a questão das vigilâncias sanitárias, para eles terem um parâmetro assim para seguir na hora de fazer a fiscalização. Então, é um guia, não é obrigatório, é só um norte, né, para poder auxiliar as indústrias. Então, a base legal dele é a 26, né, obviamente, sobre os requisitos de rotulagem obrigatória dos principais alimentos alergênicos, a 259 de 2002, sobre o regulamento geral, né, de rotulagem geral de alimentos embalados, a portaria 326 de 97, que trata sobre BPF, a RDC 275 de 2002, que trata dos POPs, né, os procedimentos operacionais padronizados. Então, o programa de controle de alergênicos, ele é importante que ele garanta que o consumidor sensível receba uma informação clara e confiável a respeito das substâncias presentes no produto final, que ele permita que a identificação, ele vai ajudar a permitir a identificação das etapas críticas em que possa haver contaminação cruzada na cadeia produtiva. Ele também vai auxiliar na adoção de medidas de controles voltadas a mitigar o risco de contaminação cruzada, e ele é importante ser documentado por meio de POPs, checklists, e estabelecer pessoas responsáveis para ser monitorado continuamente. Isso aqui é uma sugestão, né, de árvore decisória para a identificação das etapas críticas para o controle da contaminação cruzada. Então, a gente vê se há alguma medida adotada nessa etapa que minimize o risco de contaminação cruzada do produto. Se a resposta for sim, então ela é uma etapa crítica. Se não, aí a gente vai para uma segunda pergunta. Se as medidas de controles que podem ser implementadas nessa etapa para minimizar o risco, ela minimiza o risco de contaminação. Se sim, ela é uma etapa crítica. Se não, ela não é uma etapa crítica, né? E as etapas, né, os pontos importantes da cadeia de produção que tem que ser observado para o controle de alergênico, na verdade, são todas, que é a questão das matérias-primas,
o processo produtivo, os funcionários e colaboradores, a higienização, a embalagem, o armazenamento e o transporte. Então, toda a cadeia tem que ser monitorada, tem que ser, é bom ser observada para poder prevenir o risco de contaminação cruzada. E, nessa prevenção, o gerenciamento das matérias-primas é muito importante. Mapear os ingredientes que são utilizados nos produtos, quais são os alergênicos, quais não são alergênicos, escolher os fornecedores, o recebimento das matérias-primas e dos ingredientes também, o ato de receber, verificar como que está, se está lacrado, se não está, a forma de armazenar essas matérias-primas, né, tentar separar o local dos alimentos alergênicos dos não alergênicos, ter as barreiras necessárias, o controle no processo produtivo, se tiver condição, ter uma linha de produção dedicada, se não, estabelecer um fluxo para essa produção, tentar produzir primeiro os não alergênicos, depois os alergênicos, e, assim, o que tiver um alergênico, o que tiver 2 alergênicos, tentar criar um fluxo bem estabelecido para evitar ao máximo essa contaminação cruzada. Estabelecer um fluxo de funcionários, né, funcionários que trabalham em áreas de não alergênicos para alergênicos, tentar estabelecer esse fluxo para eles. Controles de suspensão de partículas, verificar a questão do ar para evitar as matérias-primas em pós, né, a manipulação de suspender e ter vazão de uma área para outra. Equipamentos e utensílios, verificar, tentar fazer os equipamentos, ou o ideal seria equipamentos dedicados, se não, ver uma verificação de higienização adequada. Os utensílios também, os que são utilizados em alergênicos, e os alimentos alergênicos e os que não são alergênicos, tentar identificar, é importante. A questão dos funcionários ou outros colaboradores. Primeiramente, conscientizar esses funcionários a respeito da importância da alergia alimentar, né? Treinar de acordo com cada função deles, a respeito de como evitar essa contaminação, ter uniformes dedicados nas áreas de manipulação de alimentos alergênicos, a questão de higiene pessoal também, né, que isso já entra também nas boas práticas, e o controle de alimentos, né, orientar os funcionários a não entrar com alimentos na área de produção, que pode trazer essa contaminação cruzada também. A higienização das instalações, ideal validar a limpeza, né, o fluxo de limpeza também, tentar criar um fluxo para a limpeza desses equipamentos e das instalações, dar preferência para a limpeza úmida, e, quando possível, né, desmontar todos os equipamentos para fazer uma limpeza mais adequada, evitar pistolas de ar ou pressão de água para evitar justamente a suspensão de partículas, e documentar a limpeza, tentar colocar em um documento quando foi lavado, o horário que foi lavado, para poder ter um controle maior desses equipamentos na área de produção. A questão do reprocessamento de produtos, identificar como que foi, quais os produtos que foram utilizados naquele, vamos supor, óleo para fritar algum alimento. Se aquele óleo fritou algum alimento que é alergênico, não utilizar em outros alimentos que não são alérgicos, causam alergias, separar os alergênicos dos não alergênicos, né? E a questão da embalagem e da rotulagem. Criar um fluxo para embalar, também a mesma coisa, quase que no processo de produção, né? Tentar embalar primeiro os não alergênicos, para depois ir para os alergênicos, para evitar essa contaminação. Avaliar a embalagem, a migração, que, às vezes, a embalagem pode ter alguma substância que causa alergia, e ter essa migração para o alimento. Identificar os produtos semelhantes, com composições diferentes, tentar identificar
colocar diferenças nas embalagens para não ter confusão na hora de embalar os produtos, garantir que a rotulagem seja feita corretamente. Isso é o mais importante, né? Com todas essas precauções, a rotulagem vai conseguir sair corretamente da empresa, né? A questão de armazenamento e transporte, embalar e identificar corretamente os produtos, né? Isolar os produtos acabados de matérias-primas, reformulação dos produtos ou criação de novos produtos, avaliação da formulação na hora de criar, né? E reavaliar o programa de controle de alergênicos, ver se é necessário rever todos os passos para alterar, para adequar naquele momento que está reformulando ou que está criando novos produtos. A validação do programa de controles de alergênicos ela é importante para avaliar se as medidas de controle são suficientes para garantir a confiabilidade da informação a ser declarada no rótulo. Ela também é importante para demonstrar que o mesmo, com todas as medidas de controle adotadas, não é possível evitar ou eliminar as substâncias alergênicas, ou comprovar que as medidas adotadas foram efetivas. E, para isso, o ideal também é ter uma documentação desse programa, né? Até porque, quando for feita uma fiscalização, o fiscal vai solicitar, né? Para verificar se realmente tem esse programa. Então, ele vai ter que ter os resultados da avaliação da presença de alergênicos nos produtos, ele vai ter que ter as etapas críticas do programa de controle de alergênicos e a descrição das medidas de controle. Alternativamente, pode ser anexada documentações de POPs, conteúdos de capacitação dos funcionários e a periodicidade, a forma e a frequência do monitoramento do programa, principais falhas de processo e ações corretivas definidas, situações que levam à reavaliação do programa, resultados da validação do programa, quando adotada, e rotulagem dos alimentos que causam alergias alimentares adotadas para cada empresa. E, no fim de tudo isso, tem que sair uma rotulagem que traga a comunicação correta, fidedigna ao consumidor. Então, a rotulagem é a comunicação que o consumidor tem com o produto, né? Então, a informação ela tem que vir clara, né? Então, o resultado tem que vir com essa informação o mais correta possível para os consumidores. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida.